Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com você. Pois é, o ato do Boulos, segundo o líder do PT na Câmara, segundo o Boulos, foi enorme. Um ato contra a anistia, um ato contra os golpistas do 8 de janeiro e os fascistas. Mas será que foi isso tudo mesmo? Pois é, eu vou mostrar para vocês que as realidades, não correspondem às narrativas. Parece que não é bem assim. Outro ponto que a gente vai falar também aqui é sobre um posicionamento do Trump. Parece que o Trump, dessa vez, ele não está brincando mesmo, né? Ele fez ameaças sérias e vai partir para cima dos opositores como se não houvesse amanhã. Podemos estar diante do início, de uma guerra aí, porque Donald Trump disse que vai partir, se necessário for, para bombardeios. Bora entender um pouquinho sobre tudo isso? Então não esquece, vai lá, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, eu peço, porque isso ajuda, o canal a crescer, a nossa meta bateu 1.800.000 seguidores e também, tem aquele detalhe. A gente está aqui trazendo conteúdo de qualidade para você. A gente pesquisa, a gente estuda, a gente faz de tudo para trazer um conteúdo assim relevante para você. Então, eu peço a você, que inscreva-se para estar sempre bem antenado. E também, pessoal, visita a nossa biblioteca digital. O link está aqui na descrição. Aí eu sempre estou dizendo para vocês aqui dos nossos livros que estão disponíveis, e é o modelo, pague o quanto você quiser, o Honest Book, Então, por exemplo, para você que quer ser candidato em 2026, esse livro aqui, Persuasão Política, é uma verdadeira aula, uma consultoria de como ser candidato, Então, você faz o download, paga o valor que você acha justo aqui, pelo Pix, tá bom? Bora começar? Vamos entender o que está acontecendo? Bora para cima. Pessoal, é o seguinte. Todo mundo achou que o evento do Boulos ia flopar de vez. Todo mundo já achava que estava perdido. Até que o José Guimarães veio e mostrou que não é bem assim. Olha só, o José Guimarães, líder do PT ali na Câmara, a manifestação contra a anistia para criminosos golpistas foi um sucesso. O Brasil não tolera impunidade. E olha só, tá aqui para vocês acompanharem, é o tamanho da manifestação, ele postou vídeos aqui, ele postou fotos aqui, a manifestação foi gigantesca, parece que o negócio, assim, humilhou todos os bolsonaristas, humilhou todo mundo, O PT sempre falando a verdade, como a gente conhece, Defensores da verdade, combatentes da fake news, mostrou para todo mundo, olha só, o quarteirão tá lotado, gente. Rapaz, você se sentiu envergonhado depois dessa? Se não, deveria, porque foi tão feio espalhar assim... Não posso falar que é fake news porque é da esquerda, mas vamos falar desverdade, Matéria do Poder 360. O líder do governo posta vídeo antigo como se fosse de ato de Boulos. O José Guimarães publicou imagens de uma manifestação de 2021 contra o Bolsonaro. O psolista reuniu, segundo o Poder 360, cerca de 5.500 pessoas em São Paulo. Ou seja, colocou um vídeo antigo, tentando manipular as pessoas, e isso pode interferir no resultado das eleições. Opa! Pode interferir no resultado das eleições. Se dá a percepção à população que as manifestações são grandes e que há um grande apelo popular, pode ter uma interferência beneficiando a esquerda lá na frente. E o TSE não tomará medida nenhuma? Pois é, não vai. A gente sabe que não vai, ele é de esquerda. E se fosse alguém de direita publicando vídeos antigos, já estava sendo aberto um inquérito aí sobre fake news, entre outras coisas. A realidade dos fatos, é que o ato contra a anistia do 8 de janeiro, segundo dados da USP, aquela mesma USP que faz a análise lá, ato contra a anistia do 8 de janeiro reuniu cerca de 6,6 mil pessoas em São Paulo, diz USP. Então não foi nenhum ato bombado, não foi nada disso. 6,6 mil pessoas, essas são as fotos reais ali, que você pode estar vendo do evento. Essas matérias, a fonte é do jornal Metrópolis. Só que o que me assusta, é como não há a possibilidade, de dar dados concretos.
A USP, segundo o Metrópolis, acabou de informar que foi 6,6. Vamos lá. Poder 360, tinha 5.500 pessoas. Vem o Metrópolis e fala, não, tinha 6.000 pessoas, 6.800 pessoas, né, que o Metrópolis falou aqui, né? Tinha 6,6 mil pessoas. Vem o Correio Brasiliense, não, segundo a USP, tinha 18,3 mil pessoas. Mas peraí, quando você pega 6 para 18, é 3 vezes mais. Assim, é muito esquisito, né, a forma que esse pessoal vem abrindo essa discussão aí, né? O pessoal vem questionando, né, essa contagem. Por exemplo, o ato lá em Copacabana, acho que a USP disse que tinha 30 mil pessoas, 18 mil pessoas, a Polícia Militar 400 mil pessoas. E aqui a Polícia Militar não contabilizou, né? Vamos lá, Folha de São Paulo, né? Em vez de falar como fala quando é os atos do Bolsonaro, ato flopado, ato esvaziado, não, a Folha de São Paulo. Esquerda faz atos dispersos pelo país contra anistia Bolsonaro. E aí coloca aqui a foto, né, de todo mundo na lata de lixo, né, colocando o Trump, o Bolsonaro, o Musk, o Tarcísio e o Ricardo Nunes. Não é atentado à democracia, não? Se alguém sair com uma lata de lixo, jogando os ministros do STF dentro da lata de lixo, essa pessoa vai responder por atentado contra a democracia? É só uma pergunta, né, sincera. Só uma pergunta sincera aqui, como que essa pessoa vai responder, né? Então o que eu quero mostrar para vocês é que há uma distopia total quanto a esse negócio de atos, né? Contabilizar atos. Uma coisa é certa, seus olhos não mentem para você, a não ser que você seja o Boulos, né? Mas os seus olhos não mentem para você. Você consegue ver o tamanho da manifestação que tinha, né? Que seja em Copacabana, que na minha visão foi um ato esvaziado, mas em comparação, né? Se o ato de Copacabana foi esvaziado, o do Boulos foi medíocre. Essa é a palavra a ser utilizada. Mas o Boulos, né, dentro da distopia dele aqui, né, da visão dele aqui, tinha 25 mil pessoas no ato sem anistia. Então, na cabeça do Boulos, ele falou, não, o pessoal da USP está errado. Eu tive a percepção ali que tinha 25 mil pessoas no ato contra a anistia. Ou melhor, ainda digo mais, Boulos diz que o ato contra a anistia teve mais gente do que o do Bolsonaro. O deputado discursou no evento desse domingo em São Paulo, comparou o público da manifestação da direita no Rio e disse que não, ali tinha muito mais gente, né? Abre aspas para a fala do Boulos. Na Paulista, tem mais gente que em Copacabana, declarou Boulos durante o protesto realizado no bairro do Paraíso, na zona sul de São Paulo. A manifestação foi convocada como resposta ao direita do ato pró-anistia organizado por Bolsonaro em 16 de março, na praia de Copacabana. Abre aspas, eu digo a vocês sem medo de errar. Aqui hoje, na Avenida Paulista, tem mais gente que no lado dos golpistas em Copacabana. Aliás, se o público fosse medido pela PM do Rio, eles iam dar mais de 1 milhão aqui, declarou Boulos. Pessoal, assim, só se o Boulos aqui tiver esquizofrênico e vendo um monte de gente lá, né, os pseudos esquerdistas. Não tinha. Vamos ser sinceros, estava óbvio que não tinha. Tanto que não tinha, que até a UOL falou, né? O ato esvaziado na Paulista, Boulos provoca a família Bolsonaro, Lindenberg prega contra a anistia. Ou seja, o ato foi esvaziado sim, não tem o que falar. E o ato, como a própria Folha de São Paulo publicou aí, foi ato disperso, né? E aí eles tiveram coragem até de publicar os grandes atos em outras capitais, como por exemplo Brasília. Brasília sim teve um ato grande, olha só. Correio Brasiliense, manifestantes fazem ato no Eixão contra a anistia dos presos do 8 de janeiro. Olha, então foram muitos manifestantes, o jornal aqui em momento algum fala que o ato foi esvaziado, e aqui ainda cita aqui a quantidade de gente, lotado, aos gritos de sem anistia e vai ser preso, em referência ao ex-presidente Bolsonaro, cerca de 100 manifestantes. Meu amigo, 100 manifestantes. Como a mídia é de esquerda, né? É assustador, né? Agora, teve um momento que chamou a atenção, que foi um cara fantasiado de rato, né? De rato,
assim, a coisa mais patética do mundo, fazendo a sua manifestação aí, né? Eu só coloquei isso porque eu não sou obrigado a ver isso sozinho. Eu tenho que sacanear vocês também, para vocês também assistirem isso, né? O gigantesco evento aqui, né? Parece uma fuga do manicômio lá em Curitiba, né? Mas o que acontece, pessoal? Eles têm o direito de manifestar, né? Eles têm o direito de manifestar. A manifestação deles foi pacífica, né? Então, nesse ponto aí a gente não pode falar nada. Foi uma manifestação pacífica. Não teve depredação, não teve quebra-quebra, né? Só falando besteira mesmo, né? Nada demais. Então, tá tudo bem. Agora teve um ponto que chamou a atenção. O Rubinho Nunes, ele postou uma foto, e isso aqui é interessante a gente analisar um trecho aqui de uma publicação do UOL, chamada dos pelegos do MST, né? É fato que as organizações sindicais, as entidades organizam os eventos da esquerda. E aí eles fazem uma espécie de contabilização, uma chamada, né? Olha só. Olha que ponto chegou a turma do Boulos. Manifestação com lista de presença, chamada nominal, checagem de documento. Parece muito mais uma prestação de contas de ONG fraudulenta do que uma manifestação. Você tá vendo as imagens aqui? Manifestação é algo espontâneo, e a manifestação sem anistia organizada pela esquerda não tem apelo, não tem apoio das pessoas e principalmente não tem credibilidade. O Lula proibiu os ministros de irem porque não queria passar vergonha, incumbiu o Boulos do papel. Boulos passou vergonha e o recado do país foi dado. A população brasileira quer anistia e o Boulos não tem legitimidade para organizar manifestação para nada. Dia 6 de abril vamos mostrar para o Lula e para o STF principalmente que o brasileiro não aguenta mais prisões arbitrárias. Anistia já. Te vejo dia 6 de abril na Avenida Paulista. Pois é, dia 6 já viu? Vai ser a prova de fogo que vai dar para fazer aqui, a testagem, né? Vamos ver quem movimenta mais pessoas, a direita ou a esquerda. E aí, né, o meu lado advogado me proibiu de dizer aqui, vocês acham que essas pessoas estão na fila em lista de presença? Pra quê? Coloca no comentário aí, por que você acha que essas pessoas estão deixando lista de presença ali? E aí, é óbvio, né? Nada mais fácil de comprovar do que através das imagens aéreas, né? Veja a imagem aérea do ato contra a anistia pelo 8 de janeiro em São Paulo, liderado pelo movimento Povo Sem Medo e Frente Popular. A manifestação foi convocada em várias capitais do Brasil e essa aqui, né, é a imagem aérea da Avenida Paulista aí, né? Então, só para aproximar um pouco mais para vocês, esse aqui foi o evento muito maior do que o evento do Bolsonaro, na visão do Boulos, né? Esse é o fato. Agora, é interessante a gente analisar o UOL aqui, ela fez uma análise dizendo sim, estava flopado, no mínimo tinha um terço do que tinha na do Bolsonaro, no mínimo, né? No máximo. Mas é fato, a esquerda é absurdamente obsoleta. Escuta. Manifestação sem anistia, convocada pela esquerda neste domingo na Avenida Paulista, chegou a reunir no seu ápice 6,6 mil pessoas às 15h15 da tarde. Esse número é pouco mais de um terço das 18,3 mil pessoas que compareceram em Copacabana a um ato chamado por Jair Bolsonaro em favor da anistia aos golpistas do 8 de janeiro. Lembrando que esses números que ela está citando são todos números da USP. A Polícia Militar jogou 400 mil pessoas, tá? A USP jogou 18 mil pessoas. Mas é justo, porque a USP jogou para o Boulos também, né? 6,6 mil pessoas. Agora, cá entre nós, vocês acham que a USP é de direita ou de esquerda, ou ela poderia favorecer alguém ou não? Coloca no comentário. Segundo o professor Pablo Hortelado, cientista político, a capacidade de mobilização da esquerda ela já vem muito menor do que a da direita já faz algum tempo. Enquanto a direita chama os indivíduos por meio das redes sociais, a esquerda ainda faz mobilização por meio dos movimentos. UNE, MST, MTST, e aí a capacidade de aglomeração de pessoas, de chamar as pessoas para a rua, não é a mesma. O ato em Copacabana também foi considerado ruim, fraco
para os padrões da direita. Na mesma praia carioca, numa manifestação de 7 de setembro de 2022, a direita chegou a colocar mais de 64 mil pessoas. Pessoal, isso aqui tudo usando números da USP, né? Mas a grande realidade é que a esquerda é analógica, ela não tem capacidade, ela não tem condição, literalmente, né, de estar movimentando as pessoas. O pastor Silas Malafaia, ele mandou um drone, né, contratou um drone para filmar o ato, né, da Avenida Paulista lá, do Boulos, né, e ironizou, falou que foi um fiasco. O pastor Silas Malafaia teve a iniciativa de mandar filmar de forma panorâmica o ato da esquerda, vou até ampliar aqui para vocês, de forma panorâmica, o ato da esquerda contra a anistia dos presos do 8 de janeiro na Avenida Paulista, principal ponto de concentração das manifestações no país. Com base nas imagens, o líder cristão chamou a mobilização de fiasco e vergonha, finalizando com uma convocação para a manifestação pró-anistia, organizada pela direita para o próximo domingo, 6 de abril. Pois é, essas aí são as imagens, né? Então, as imagens aí não mentem, você tira suas próprias conclusões, até porque foi feita pelo próprio Silas Malafaia. E aí, flopou ou não flopou? Para mim, flopou, né? A esquerda não tem mais hipótese de mobilização. Vamos de notícia internacional? Olha, o Donald Trump fez vai ser alvo da próxima matéria também, né? Do próximo editorial, mas vem fazendo algumas declarações polêmicas que vem assustando a esquerda e muito. A última declaração do Donald Trump é que ele vai concorrer ao terceiro mandato, embora a segunda emenda da Constituição proíba isso. Nós vamos falar mais específico sobre esse ponto no próximo editorial. Mas no de agora, algo ainda mais grave. O Trump ameaça bombardear o Irã caso o acordo nuclear não aconteça. O Donald Trump, ele vem com a bandeira de pressionar os demais países para que seja feito um acordo nuclear proibindo que países como o Irã, Coreia do Norte e até a própria China possam ter, né, ali ogivas nucleares, armas nucleares. O presidente dos Estados Unidos ameaçou bombardear o Irã caso os dois países não cheguem a um acordo acerca do programa nuclear iraniano. A declaração aconteceu nesse domingo após Teherã ter rejeitado negociar diretamente com a Casa Branca. Abre aspas. Se não se chegar a um acordo, haverá bombardeios. Serão bombardeios como nunca vistos antes, afirmou em entrevista por telefone ao canal de televisão americano NBC. Trump também não descartou a possibilidade de impor novamente, abre aspas, tarifas secundárias como há 4 anos, fecha aspas, em relação ao país do Sudoeste Asiático. Por outro lado, o presidente do Irã também, que é o Pezeshkian, tá? Pezeshkian, ele afirmou que está aberto a negociações indiretas né, com Washington. Segundo ele, o comportamento dos americanos que determina a continuidade ou não do acordo. Então, assim, nós estamos diante de uma situação que pode se intensificar, né? Ou seja, o início de uma guerra dos Estados Unidos agora com o Irã teria, com toda certeza, né, resultados aí desastrosos, porque não se sabe quem entraria a favor do Irã ou quem estaria a favor dos Estados Unidos, né? E aí eu digo, onde tu mora também, meu pequeno gafanhoto, né? Lembre-se que o seu país é governado por um entusiasta, né, dos países ali árabes. Vamos lá, pessoal, do Irã. Pessoal, vamos lá. Para quem fica reclamando aí da OAB, falando que a OAB não faz nada, dessa vez aqui a OAB vai te surpreender. A OAB vai chamar a sua atenção. Diante de todos os abusos que estão sendo escancarados por parte do judiciário brasileiro, a OAB, assim, finalmente resolveu se manifestar de forma contundente. Enquanto todo mundo está brigando por uma manifestação do caso Débora, do caso Daniel Silveira, agora que acabou de acontecer um absurdo, todo mundo esperando a OAB manifestar, a OAB resolveu se manifestar. Ela parabenizou o Sarney. É isso, né? Para quem acha que a OAB não está fazendo nada nesse momento delicado do país e do direito brasileiro, se engana. Ela está homenageando o Sarney. A OAB homenageará Sarney com medalha Raimundo Faoro,
né, em celebração aos 40 anos da redemocratização do país. E aí todo mundo aqui, né, deve estar muito satisfeito com o posicionamento da OAB, né, da forma que a OAB vem conduzindo e defendendo, né, os operadores da justiça no Brasil. Só que não, né? Só que não. Pessoal, daqui a pouquinho a gente tá de volta, tá? Meio-dia eu tô de volta, põe água no feijão, a gente traz mais conteúdo para vocês aqui, mais conteúdo, mais informação, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para você ficar sempre ligadinho, né? E tá sempre entendendo o que tá rolando na política brasileira e no mundo, tá bom? Abraço e eu vejo vocês no próximo editorial.